Boa tarde, Deus abençoe a sua vida, guarda a palavra no teu coração. Já convido você comigo para terminarmos a leitura do Evangelho de João no capítulo 6. Vamos estar lendo do finalzinho em diante, amém? A partir do versículo de número 66, é o finalzinho dele, amém? Seja bem-vindo para ler comigo, para acompanhar a leitura junto comigo. Então vamos estar lendo a partir do versículo 66, já finalizando o capítulo 6. Pessoal, foi um capítulo muito grande, pessoal, não vou estar cobrando visualização de vocês, não vou estar exigindo que vocês acompanhem tudo desde o começo, tá? Mas se alimentem devagarzinho. Vamos se acomode e vamos finalizar a leitura, porque realmente foi um livro muito grande. Li ele de pouquinho em pouquinho, de pouco em pouco, de glória em glória, devagarzinho, para vocês se acostumarem e poderem acompanhar o Evangelho, pessoal, porque o Evangelho não é de o Evangelho não é de uma maneira que você vai se impulsionar de uma vez, que você vai sentir aquela euforia e vai se impulsionar, não. O Evangelho é devagarzinho, é aos poucos, de semente em semente, pessoal, porque o Evangelho não tem fim. Então vamos acompanhar junto comigo a leitura do Evangelho. Amém? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: Vocês também querem se retirar? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos ouvido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós? 12. E um de vocês é um diabo, pessoal, mas um diabo com D minúsculo. Não estava falando do diabo, mas um diabo, entendeu? Isto ele dizia acerca de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Pessoal, aqui vai dizer que alguns não queriam andar com ele, mas por causa daquela palavra que ele disse, ele perguntou àqueles 12: vocês também querem ir com eles? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde vamos? Pois tu tens a palavra de vida eterna. E Jesus disse: Mas eu não escolhi vocês. Eu escolhi vocês. E um de vocês que está com vocês é um diabo. Pessoal, toda vez que Jesus fala a palavra diabo com D minúsculo, ele não está falando do diabo, da potestade do ar, Satanás, aquele que foi jogado na terra. Não, aqui ele estava se referindo a Judas Iscariotes, aquele quem o havia de o entregar. Ele já sabia que Judas era um que estava maquinando contra ele. Ele já sabia, pessoal, sobre Judas Iscariotes, que Judas Iscariotes era o único discípulo que era inclinado para as coisas do mundo. Judas Iscariotes queria um reino mundano, queria as coisas da carne. Judas Iscariotes não se inclinou ao Espírito. Ele achava que Jesus estava, nesse tempo todo aí, se preparando para montar um reino aqui na terra. Ele queria governar nessa terra com Jesus. Eram os planos dele. E Jesus falou: um de vocês é o diabo. Um diabo. Um de vocês é como se fosse um diabo. Porque não entende as coisas de Deus, só entende as coisas do homem. Pessoal, ele estava falando isso na cara de Judas. Judas, a todo momento, pessoal, você não vê uma frase dele na Bíblia toda. Você não vê ele falar quase nada. Ele é muito calado. Você vê Jesus repreendendo Pedro por alguma bobagem que Pedro fala. Você vê Jesus
repreendendo os fariseus. Você vê Jesus repreendendo os discípulos dele por estarem querendo um sentar do lado do outro quando ele viesse no seu reino. Pessoal, você vê que Jesus, ele interage com muitas pessoas, mas a interação dele com Judas, pessoal, é muito pouca. A Bíblia não fala quase nada. Judas Iscariotes, pessoal, é alguém que não se deve confiar, porque você não sabe a personalidade dele, você não sabe como ele é. Pessoal, qualquer um que disser conheceu a personalidade de Judas, pessoal, tá mentindo, porque a própria escritura não narra absolutamente quase nada a respeito dele, a não ser que ele era afeiçoado a dinheiro e que ele era uma pessoa enganosa, uma pessoa traiçoeira. Pessoal, não se devia dar crédito a ele. E é isso que ele está falando aqui. Ele pergunta, vocês querem me abandonar aí com eles? E eles não, porque... E eles falam, porque tu tens a palavra de vida eterna. Eles já entendiam, pessoal, o que eram as palavras de vida eterna, o que era o Espírito, pessoal. Eles já entendiam sobre o Espírito. Eles tinham conhecimento sobre o Espírito, pessoal. Agora, ele denunciou que tinha um que estava de maldade, tinha um no meio deles que estava atuando de maneira maldosa, um que estava se inclinando para o que é mal. Pessoal, Jesus, ele deixou isso acontecer porque tinha que acontecer. Aqui a gente está finalizando o Evangelho de João no capítulo 6. Deus abençoe você. Talvez no final do mês ou no começo de outubro eu estou começando o capítulo 7. Deus abençoe vocês. Se preparem aí, porque vamos começar Atos 2 esse mês. Amém.